capítulo 5 da humildade mais interior. Mas tu desejas, Filoteia, que eu te leve mais avante na humildade, porque o que até aqui te disse parece mais prudência do que humildade. Por conseguinte, agora passo adiante. Muitos não querem, nem se atrevem a pensar e a considerar as graças que Deus lhes fez em particular, com receio do que os avassale e domine a vanglória e a complacência. E nisso, com certeza, se enganam. Porque, como diz o grande doutor Angélico, o verdadeiro meio de conseguir o amor a Deus é a consideração dos seus benefícios. E por isso, quanto mais os conhecemos, tanto mais e melhor o amaremos. E como os benefícios particulares movem mais poderosamente que os comuns, também devem ser considerados mais atenta e ponderadamente. De certo modo, nada pode humilhar-nos tanto adiante da misericórdia de Deus como a multidão dos seus benefícios, e nada pode humilhar-nos tanto diante da justiça como a multidão das nossas maldades. Consideremos o que Ele fez por nós e o que nós temos feito contra Ele. Como consideramos minuciosamente os pecados, consideremos também detalhadamente as suas graças. Não havemos de recear que o conhecimento do que Ele nos concedeu nos encha de vaidade, uma vez que atentemos nesta verdade, de que o que há em nós de bom não é nosso. Ai de nós, pois, então, bestas de que deixam de ser torpes e imundas só porque vão subcarregadas com os móveis preciosos e perfumados do príncipe? Que temos nós de bom que não tenhamos recebido, e se o recebemos, porque é que nos ensoberbecermos? Pelo contrário, a viva consideração das graças recebidas torna-nos humildes, porque o conhecimento dá origem ao reconhecimento. Contudo, vendo-se as graças que Deus nos fez, viesse inquietar-nos uma certa sombra de vaidade, será remédio infalível recorrer à consideração das nossas ingratidões, das nossas imperfeições, das nossas misérias. Se considerarmos o que temos feito quando Deus não estava conosco, conheceremos claramente o que fazemos quando está conosco. Não é obra da nossa lavra, nem da nossa colheita. Gozamos realmente com isso e rejubilamos com os bens que há em nós, mas havemos de glorificar somente a Deus, porque de tudo é autor. Assim, a Santíssima Virgem confessa que Deus lhe fez coisas muito grandes, mas não é senão para com isso se humilhar e glorificar a Deus. A minha alma, diz ela, engrandece ao Senhor porque operou em mim grandes maravilhas. Nós, pelo contrário, dizemos muitas vezes que não somos nada porque somos a própria miséria e a escória do mundo, mas ficamos bem melindrados se pegam as nossas palavras e nos apresentam ao público tal qual as dizemos. Pelo contrário, fazemos menção de fugir e de nos ocultar para que os outros corram ao nosso encontro e nos procurem. Fingimos querer ser os últimos e ficar assentados debaixo dos pés da mesa, mas é com o intuito de que nos levem mais vantajosamente para a cabeceira. A verdadeira humildade não faz cara de o ser e diz até muito poucas palavras sobre a virtude em si, porque não só deseja ocultar as outras virtudes, mas também e principalmente ocultar-se a si mesma. E se lhe fosse possível mentir, fingir ou escandalizar o próximo, teria gestos de arrogância e altivez, apenas para se encobrir debaixo dela, e assim viver de todo desconhecida e oculta. Filoteia. Este é, portanto, o meu parecer. Ou não digamos palavras de humildade, ou digamo-las com um verdadeiro sentimento interior, conforme ao que interiormente pronunciamos. Nunca abaixemos os olhos sem humilhar o coração. Não demos a entender que queremos ser os últimos, quando de bom grado quereríamos ser os primeiros. Tenho esta regra por tão geral que não admito que para ela nenhuma exceção. Só acrescentarei que a cortesia exige algumas vezes que demos a preferência aos que com certeza haverão de aceitá-la. E, contudo, isso não é hipocrisia nem falsa humildade, porque então oferecer a preferência é um princípio de distinção, e já que não podemos dá-la inteira, não fazemos mal em dar-lhes o princípio. O mesmo digo de algumas palavras de cortesia e respeito, que em rigor não parecem verdadeiras, mas o são bastante, uma vez que o coração de quem as pronuncia tenha uma verdadeira intenção de honrar e respeitar o indivíduo a quem as dirige. Pois, embora as palavras signifiquem com algum excesso o que dizemos, não fazemos mal em empregá-las quando o costume o requer.
Eu quisera que as palavras concordassem mais o possível com os nossos afetos, para seguir em tudo e por tudo a singeleza e a candura cordial. O homem verdadeiramente humilde antes quer que a outra pessoa diga que ele é miserável, que nada vale, que não é nada, do que dizê-lo a si próprio. E se sabe que os outros o dizem, não contradiz, mas conforma-se fielmente, alegra-se de que os outros sigam a sua opinião. Muitos dizem que não são dignos de ter oração mental e deixam-na para os perfeitos. Outros asseguram que não se atrevem a comungar com frequência porque não estão bastante puros. Outros que receiam, se professam tal devoção, desonrá-la com a sua grande miséria e fragilidade. Os outros recusam empregar os seus talentos no serviço de Deus e do próximo, porque dizem que conhecem a sua fraqueza e temem envaidecer-se sendo um instrumento de algum bem e perder-se a si mesmos, esclarecendo os outros. Tudo isto não passa de um artifício e de uma espécie de humildade, não somente falsa, mas até maligna, com o que querem tácita e subtilmente censurar as coisas de Deus, ou pelo menos encobrir com pretexto de humildade o amor próprio da sua opinião, do seu feitio e da sua preguiça. Pede a Deus um sinal em cima, no céu, ou embaixo, no profundo do mar, diz o profeta ao desventurado Acaz. E respondeu: Não, eu não o pedirei e não tentarei o Senhor. Ó que malvado, finge grande reverência a Deus e, sobre a cor da humildade, escuda-se de aspirar à graça da sua que a sua divina bondade o convida. Mas ele não vê que quando Deus nos quer brindar com alguma graça, é orgulho recusar. Que os dons de Deus nos obrigam a recebê-los e que a humildade obedecer e seguir com a maior presteza possível os seus desejos. Ora, o desejo de Deus é que sejamos perfeitos, unindo-nos a Ele, imitando-o no melhor que pudermos. O soberbo, que se fia em si mesmo, tem bem ocasião para nada ousar empreender, mas o humilde é tanto mais corajoso quanto mais impotente se reconhece, e na medida em que se tem como mau e miserável, se torna mais ousado, porque deposita toda a sua confiança em Deus, que se compraz em engrandecer a sua omnipotência na nossa fraqueza e em elevar a sua misericórdia sobre a nossa miséria. É preciso empreender humilde e santamente tudo o que é julgado próprio para o nosso adiantamento por aqueles que guiam e dirigem as nossas almas. Pensar que se sabe o que não se sabe é loucura manifesta. Querer fazer de sábio naquilo que sabemos perfeitamente que desconhecemos é vaidade intolerável. Ou pelo menos não gostaria de mostrar-me entendido nem mesmo naquilo que sei, como também não gostaria que me tivessem por ignorante. Quando a caridade o exige, é preciso comunicar franca e suavemente com o próximo, não somente no que lhe é necessário para a sua instrução, mas também no que lhe é útil para a sua consolação. A humildade que oculta e encobre as virtudes para a conservar, fala-as contudo a parecer quando a caridade o manda, para as aumentar, engrandecer e aperfeiçoar. Nisto, parece-se com essa árvore das ilhas de Tilos, que de noite esconde e tem fechadas as mais belas flores encarnadas, e não as abre senão ao nascer do sol. De sorte que os habitantes daquela terra dizem que estas flores dormem de noite. Assim também a humildade encobre e oculta todas as nossas virtudes e perfeições humanas, nunca as faz parecer, senão por amor da caridade, que sendo uma virtude não humana, mas celeste, não natural, mas divina, é um verdadeiro sol das virtudes, sobre as quais deve-se sempre estender o seu domínio. E é por isso que a humildade que contraria a caridade é, sem dúvida, falsa. Eu não quisera fazer o papel de louco nem de prudente, porque se a humildade me estorva de fazer de prudente, a simplicidade e a franqueza também me estorvam de fazer de louco. E se a vaidade é contrária à humildade, o artifício, a afetação e a dissimulação são contrários à candura e simplicidade. Se alguns grandes servos de Deus se fingem loucos para se tornarem mais abjetos perante o mundo, devemos admirá-los e não imitá-los, porque eles tiveram para chegar a esse excesso motivos tão particulares e extraordinários que ninguém deve tirar daí nenhuma regra nem consequência para si. Assim, quando David dançou e saltou diante da Arca da Aliança, um pouco mais do que demandava a sua majestade e decoro, não é porque quisesse aparentar de louco, mas, com toda a simplicidade e sem artifício, fazia estes movimentos exteriores em conformidade com a extraordinária e desmesurada alegria que sentia em seu coração.
É verdade que quando Micol, sua mulher, o expurgou, como se de uma loucura se tratasse, não se mostrou sentido de ser desprezado. Antes, perseverando na singela e verdadeira representação do seu gozo, deu provas de que se comprazia em receber o seu Deus com algum desprezo. E em vista disso, digo-te que se te julgarem desprezível, abjeta ou louca, porque és verdadeiramente e singelamente devota, a humildade fará que te regozijes com esse feliz opróbrio, cuja causa não nasce em ti, senão nos que te desprezam. Capítulo 6. A humildade faz-nos amar a nossa própria abjeção. Quero passar mais além, Filoteia, e dizer-te que em tudo e por tudo ames a própria abjeção. Mas talvez me perguntes que quer dizer isso de amar a própria abjeção. Em latim, abjeção quer dizer humildade. A humildade quer dizer abjeção. De tal sorte que quando Nossa Senhora no seu sagrado cântico diz: porque olhou para a humildade da sua serva, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, quer dizer que Nosso Senhor viu com bons olhos a sua abjeção, vileza e baixeza, para acumulá-la de favores e graças. Há, porém, diferença entre virtudes da humildade e a abjeção, porque a abjeção é a pequenez, a baixeza, a vileza que há em nós, sem que nela pensemos. Quanto à virtude da humildade, é o verdadeiro reconhecimento e o voluntário reconhecimento da nossa abjeção. Ora, o ponto principal e mais perfeito da nossa humildade consiste não só em reconhecer voluntariamente a nossa abjeção, mas em amá-la e ter gosto nela. E isto não por falta de coragem e de generosidade, mas tão somente para exaltar a mais divina majestade e estimar muito mais o próximo do que a nós mesmos. É isto que eu te exorto, que para melhor o entendas, fica sabendo que entre os males de que sofremos, uns são objetos, outros são honrosos. Com os honrosos se acomodam muitos, mas quase ninguém quer acomodar-se com os objetos. Verás um devoto ermitão com um hábito andrajoso, morrendo de frio, e todos honram os seus andrejos com pena do seu sofrimento. Mas se um pobre artista, um pobre fidalgo, uma pobre senhora se veem no mesmo estado, ou são desprezados ou metidos ao ridículo, e aí está como a tua pobreza é abjeta. Um religioso recebe humildemente uma áspera censura do seu superior, ou um filho do seu pai. Todos chamarão a isto mortificação, obediência e prudência. Um fidalgo e uma dama sofrerão a mesma coisa de quem quer e, embora o façam por amor de Deus, todos dirão que isto é medo e cobardia. Aí está outro mal com abjeção. Uma pessoa tem um cancro no braço e a outra na cara. Aquela não tem senão o mal, mas esta, com o mal, tem o desprezo e o desdém e a abjeção. Ora, eu direi que é preciso não somente amar o mal, coisa que se faz pela virtude da paciência, mas é preciso também amar e gostar a abjeção, coisa que se faz pela virtude da humildade. Ademais, há virtudes abjetas e virtudes honrosas. A paciência, a doçura e a simplicidade e a própria humildade são virtudes que os mundanos têm na conta de vis e abjetas, e pelo contrário estimam a valer a prudência, a bravura, a liberalidade. Há ainda ações de uma mesma virtude, das quais umas são desprezadas e as outras honradas. Dar esmola e perdoar as ofensas são duas obras de caridade. A primeira é honrada por toda a gente e a segunda é desprezada pelo mundo. Um rapaz nobre ou uma donzela que não se abandonar aos desregramentos e excessos de muitos desenfreados em falar, jogar, dançar, beber, vestir, será ridicularizada e censurada pelos outros, e a sua modéstia será taxada ou de hipocrisia ou de afetação. Gostar disto é gostar da abjeção. Eis agora outra maneira. Vamos visitar os doentes. Se me mandam o mais miserável, será, segundo o mundo, uma abjeção. E por isso me agradará. Se me mandam aos de certa categoria, é uma abjeção segundo o espírito, porque não há nada nisso virtude nem merecimento, e portanto gostarei desta abjeção. Caindo no meio da rua, além de mal, ficamos com vergonha e devemos gostar desta abjeção. Também há faltas em que só o mal da abjeção e a humildade não exige que as façamos expressamente, mas requer a sério que não nos inquietemos se porventura as cometemos.
Tais são certas zombarias, grosserias e inadvertências que, assim como cumpre evitá-las antes de as fazer para obedecer à civilidade e à prudência, assim também cumpre que, uma vez feitas, contemporizemos e nos sujeitemos à abjeção que daí nos resulta e aceitemos de bom grado para praticar a santa humildade. Direi mais ainda. Se eu me desmandei e levado da cólera ou da dissolução, cheguei a dizer palavras inconvenientes com que ofendi a Deus e ao próximo. Hei de arrepender-me do coração e hei de ficar com extremo contristado e pesaroso da ofensa que me desvelarei em reparar do melhor modo que possa, mas não deixarei de folgar com a abjeção e desprezo que disso me vem. E se pudéssemos separar uma coisa da outra, eu rejeitaria ardentemente o pecado e escolheria humildemente a abjeção. Mas embora gostemos da abjeção que o mal importa, nem por isso deixemos de tratar do mal que a causou, por meios próprios e legítimos, e sobretudo quando o mal é de certas consequências e magnitude. Se eu tenho na cara algo mal horroroso e desagradável à vista, procurarei sarar-me dele, mas não hei de esquecer a abjeção que por essa via recebi. Se fiz uma coisa que a ninguém ofende, não me desculparei, porque embora seja defeito, contudo não é permanente. Não podia desculpar-me dela senão pela abjeção de que vem. Ora, é isto que a humildade não pode permitir. Mas se por leviandade ou por uma loucura ofendi ou escandalizei alguém, repararei a ofensa com alguma desculpa fundada na verdade, tanto mais que o mal é permanente e a caridade me obriga a eliminá-lo. Também sucede às vezes que a caridade exige que demos remédio à abjeção para atender ao bem do próximo, ao qual a nossa reputação é necessária. Mas, nesse caso, tirando a nossa abjeção da vista do próximo para impedir o seu escândalo, é preciso fechá-la e ocultá-la dentro do nosso coração para que este se edifique. Mas tu, Filoteia, queres saber quais são as melhores abjeções? Eu digo-te claramente, as mais proveitosas para a alma e as mais agradáveis a Deus são as que recebemos acidentalmente ou pela condição da nossa vida, porque não as escolhemos, mas as recebemos tais como nos envia Deus, cuja escolha é sempre melhor que a nossa. Mas se fosse preciso escolhê-las, as maiores são as melhores, e são consideradas maiores as que são mais contrárias às nossas inclinações, contanto que sejam conforme à nossa vocação. Porque, e fica dito de uma vez para sempre, a nossa escolha e eleição adúltera a reduz pouco a pouco quase todas as nossas virtudes. Há quem nos fará a graça de poder dizer com aquele grande rei: escolhi ser abjeto na casa de Deus antes de habitar nos tabernáculos dos pecadores. Ninguém o pode, ó cara Filoteia, senão aquele para nos exaltar viveu e morreu, de tal sorte que foi o pobre dos homens e a abjeção da plebe. Disse-te muitas coisas que hão de parecer duras, quando nelas refletires, mas acredites, serão mais doces que o açúcar e o mel, quando as praticares. Capítulo 7. É preciso conservar o bom nome, praticando a humildade. Não se rendem louvores, honra e glória aos homens por uma virtude simples e rudimentar, mas por uma virtude excelente, porque pelo louvor nós queremos persuadir os outros a estimar a excelência de alguém. Pela honra, protestamos que nós próprios os estimamos. E a glória do meu modo de ver não é mais do que um certo reverbero de reputação que jorra e procede do conjunto de muitos louvores e honras, de modo que as honras e louvores são como as pedras preciosas, de cujo conjunto resulta a glória como um esmalte. Ora, a humildade, não podendo tolerar que tenhamos algum desejo de sobressair ou de ser preferidos aos outros, também não pode permitir que busquemos o louvor, a honra e a glória que só são devidos à excelência. Contudo, consente e concorda com a advertência do sábio, que nos aconselha e admoesta que velemos pela nossa reputação, porque o bom nome é a estima, não de alguma excelência, mas de somente uma simples e comum honestidade e integridade de vida, que a humildade não veda que reconheçamos em nós mesmos, desejando por conseguinte a reputação. É certo que a humildade
Desprezaria a fama se a caridade não lhe fosse necessária. Mas como a fama é um dos fundamentos da sociedade humana e como sem ela não somente somos inúteis, mas até prejudiciais ao público, por via do escândalo que daí advém, a caridade exige e a humildade consente que nós desejemos e conservemos preciosamente o bom nome. Além disso, assim como as folhas das árvores, que em si mesmos têm muito pouco valor, contudo não deveras úteis, não só para embelezar, mas também para conservar os frutos quando ainda são tenros, assim também o bom nome, que por si mesmo não é uma coisa muito desejável, não deixa de ser muito útil não somente para o adorno da nossa vida, mas também para a conservação das nossas virtudes e principalmente das virtudes ainda tenras e fracas. A obrigação de conservarmos a nossa reputação e de sermos tais como os que julgam fortalece o ânimo generoso como uma poderosa e doce violência. Conservemos, amada Filoteia, as nossas virtudes porque são agradáveis a Deus, grande e soberano objeto de todas as nossas ações. Mas como aqueles que querem guardar os frutos não se limitam a cozinhá-los em açúcar, senão os que põem em vasos próprios para a sua conservação, do mesmo modo, embora o amor divino seja o principal conservador das nossas virtudes, podemos empregar também a boa fama como utilíssima e muito própria para este efeito. Mas não precisamos de ser demasiados veementes, exatos e decorosos nesta conservação, porque os que são tão delicados e sensíveis com a sua reputação parecem com aqueles que, por algum pequeno incômodo, logo tomam remédios. Antes, pensando conservar a saúde, estragam-na por completo. E aqueles que, querendo conservar tão delicadamente a sua reputação, de toda perdem. À conta desta susceptibilidade, tornam-se enfadonhos, impertinentes, insuportáveis e provocam malícias nos maldizentes. A dissimulação e o desprezo da injúria e da calúnia é, por via de regra, um remédio muito mais salutar do que o ressentimento, a disputa e a vingança. O desprezo fala-os desvanecer. Se nos pomos carrancudos, parece que nos confessamos culpados. Os crocodilos não fazem mal, senão aos que os temem. E a maledicência, por certo, não alveja, senão os que por via delas se amofinam. O receio excessivo de perder a boa fama revela uma grande desconfiança no seu fundamento, que é a verdade de uma boa vida. As cidades que têm pontes de madeira sobre os grandes rios receiam que estas sejam arrastadas por qualquer temporal ou cheia. Mas as cidades que as têm em pedras não se aborrecem senão em caso de inundações extraordinárias. Da mesma sorte, os que têm uma alma solidamente cristã, em geral desprezam as enchentes das línguas maldizentes, ao passo que os fracos andam quase sempre inquietos e desorientados. É certo, Filoteia, que quem quer ter reputação com todos a perde. E com razão merece perder a honra, quem quer tê-la entre aqueles que com os vícios tornam deveras infames e desonrados. A reputação não é senão como um sinal que dá a conhecer onde reside a virtude. A virtude deve, pois, ser em tudo e por tudo preferida. E é por isso que, se te dizem que és hipócrita porque professas a devoção ou se te julgam cobarde porque perdoas as injúrias, bem podes rir-te de tudo isso, porquanto além de que os juízos desses só são feitos por nécios e ignorantes. Ainda que fosse preciso perder a boa fama, nem por isso se havia de negar a virtude ou desviar-se do caminho dela, pois é mais apreciável o fruto dos que são folhas, isto é, o bem interior e espiritual, devem antepor-se a todos os bens exteriores. Havemos de ser zelosos, não como os idólatras do nosso bom nome, e como é justo não ofender a vista dos bons, assim também é tolice querer contentar a dos maus. A barba é um adorno para o rosto do homem e o cabelo para o da mulher. Se arrancarmos de todo o pelo do queixo e o cabelo da cabeça, dificilmente ele poderá voltar. Mas só se o cortarmos ou ajeitarmos, não tardará a crescer de novo, e mais forte e mais espesso. Pois assim também, ainda que a língua dos maldizentes, navalha afiada, como diz David, chegue a cortar ou a roer inteiramente o nosso bom nome, nem por isso havemos de inquietar-nos, que ele renascerá bem depressa, não só pelo tão belo como era, mas até mais sólido.
Mas, se os nossos vícios, os nossos excessos, a nossa má vida nos tirarem a reputação, será difícil que ela torne a vir, porque lhe arrancou a raiz. Ora, a raiz da fama é a bondade e a integridade, a qual, enquanto está em nós, sempre pode reproduzir a honra que lhe é devida. É preciso deixar aquela vã conversão, aquele trato inútil, aquela amizade frívola, aquele ruim e ridículo costume, se isso prejudica o bom nome. Porque o bom nome vale mais do que toda a espécie de vãos contentamentos. Mas se os outros murmuram ou ralham ou forjam calúnias, porque se pratica a piedade, porque se fazem progressos na devoção, se caminha a valer para o bem eterno, então deixemos que os cães ladram e a caravana passa. Porque, se eles podem despertar alguma opinião má contra a nossa reputação e assim cortar e roer os cabelos e a barba da nossa reputação, ela não tardará a renascer, e a navalha da maledicência servirá para a nossa honra e fama como a foice na vinha, que torna mais frondosa e faz multiplicar o seu fruto. Tenhamos os olhos sempre fitos em Jesus Cristo crucificado. Prossigamos no seu serviço com confiança e simplicidade e sábia e discretamente. Ele será o protetor da nossa fama e, se permitir que nos seja tirada, será para nos outorgar uma melhor ou para nos fazer progredir na santa humildade, da qual uma só onça vale mais do que 1000 arratéis de honras. Se nos censuram injustamente, oponhamos tranquilamente à verdade a calúnia. Esta, a perseverança, perseveremos em nos humilhar, pondo em toda a nossa reputação, com a nossa alma nas mãos de Deus. Não poderemos encontrar mais firme segurança. Sirvamos a Deus pela boa e pela má fama, a exemplo de São Paulo, para podermos dizer com Davi: ó meu Deus, foi por vós que suportei as contrariedades e a confusão cobriu o meu rosto. Exceto certos crimes tão atrozes e infames que ninguém deve tolerar por esta via deles caluniado, podendo justamente exonerar-se e libertar-se. E certas pessoas de cuja boa reputação depende a edificação de muitos, porque neste caso é preciso tratar e até reparar a afronta e a injustiça recebidas até ao final, segundo o parecer dos teólogos, mas sem perder a paz. Capítulo 8. Da mansidão com o próprio e do remédio contra a ira. O Santo Crisma, de que por tradição apostólica se usa na Igreja de Deus para as confirmações e bênçãos, é composto de azeite de oliveira misturado com o bálsamo e que representa, entre outras coisas, as duas preciosas e muito amadas virtudes que resplandeciam na sagrada pessoa de Nosso Senhor, as quais encarecidamente nos recomendou, como se por elas o nosso coração ficasse obrigado a ser especialmente consagrado ao seu serviço e devotado à sua imitação. Aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração. A humildade faz-nos perfeitos para com Deus e a mansidão para com o próximo. O bálsamo, que, como já disse acima, entre todos os licores vai ficar sempre no fundo, representa a humildade. E o azeite de oliveira, que anda sempre à superfície, representa a mansidão e a bondade que leva de vencida todas as coisas e prima entre as virtudes como fina flor, que é da caridade, a qual, segundo São Bernardo, está na sua perfeição quando não só é paciente, mas quando, além disso, é mansa e afável. Mas procura, Filoteia, que este crisma místico composto de doçura e humildade esteja dentro do teu coração, porque é um dos grandes ardis do inimigo fazer com que muitos se enlevem com palavras e aparências exteriores destas virtudes e não, examinando bem os seus afetos internos, pensem que são humildes e mansos quando não são de facto, o que se reconhece por si a despeito de muita cerimoniosa doçura e humildade. A menor palavra que se lhes diga de arremesso, a menor injúria que recebam, logo se exaltam com arrogância sem igual. Dizem que aqueles que tomaram um analgésico que vulgarmente se chama a graça de São Paulo não incham, sendo mordidos e picados pela víbora, contando que a graça seja da fina. Da mesma sorte, quando a humildade e a mansidão são boas e verdadeiras, preservam-nos do inchaço e da ardência que as injúrias costumam provocar em nossos corações. E se, sendo picados e mordidos pelos maldizentes e inimigos, nos tornam altivos e ficamos melindrados e despeitados, é sinal que a nossa humildade e mansidão não é verdadeira e franca, mas fingida e aparente.
o santo e famoso patriarca José, mandando os seus irmãos do Egito para a casa de seu pai, só lhes deu este aviso: não vos irriteis durante a jornada. Eu o digo tu mesmo, Filoteia, pois que esta miserável vida não passa de uma jornada para a vida da bem-aventurada. Não nos aborrecemos, pois não briguemos uns com os outros ao longo do caminho. Marchemos com o grupo dos nossos irmãos e companheiros, doce, pacífica e amigavelmente. E digo-te com toda a clareza e sem exceção alguma, não te irrites, nem muito, nem pouco. Se for possível, não admitas nenhum pretexto, qualquer que seja, para abrir a porta do teu coração à cólera. Porque São Tiago diz, sem rodeios e sem reservas, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso realmente resistir ao mal e reprimir os vícios que estão sob a nossa dependência, constante e corajosamente, mas também mansa e sossegadamente. Nada aplaca tanto o elefante irado como a vista de um cordeirinho, e nada quebra tão facilmente a força da artilharia como a lã. Não levamos tanto em linha de conta o corretivo que procede da paixão, embora acompanhada de justiça, como que não tem outra origem fora da razão. Porque, estando a alma racional naturalmente sujeita à razão, não fica sujeita à paixão senão por tirania e, por conseguinte, quando a razão é acompanhada da paixão, torna-se odiosa, pois que a sua justa dominação é neutralizada e aviltada pela camaradagem da tirania. Os príncipes honram e consolam a valer os povos quando os visitam com aparato de paz, mas quando trazem armadas, embora seja para bem público, as suas vindas são sempre desagradáveis e nocivas, porque ainda mesmo que façam observar à risca a disciplina militar entre os soldados, todavia nunca poderão fazer tanto que não se dê alguma desordem pela qual o homem de bem é oprimido. Assim, também, quando a razão reina e executa pacificamente os castigos, correções e repreensões, ainda que o façam com rigor e exatidão, todos amam o gesto e o aprovam. Mas quando ela traz consigo a ira, a cólera e o enfado, que são, diz Santo Agostinho, os seus soldados, então torna-se mais terrível do que amigável, e o seu próprio coração fica, por causa, sempre calcado e maltratado. É melhor, diz mesmo Santo Agostinho, escrevendo o Pro Futuro, recusar a entrada da ira justa e equitativa do que recebê-la, por pequena que seja, porque uma vez acolhida é muito difícil fazê-la sair. Tanto mais que ela entra como um pequeno raminho, engrossa e torna-se num instante uma árvore robusta e agigantada. E se por acaso ela pode chegar à noite e o sol se opõe sobre a nossa ira, o que o apóstolo proíbe, convertendo-se em ódio, então já não há meio algum de nos desfazermos dela, porque ela sustenta-se de 1000 falsas persuasões, pois nunca algum homem irado se persuadiu e pensou que a sua paixão é injusta. É melhor procurar saber viver sem ira do que querer usar moderada e prudentemente dela. E quando, por imperfeição e fraqueza, nos virmos por ela surpreendidos, é melhor repeli-la sem detença do que querer entrar em capitulações e compromissos, porque, embora lhe façamos poucas concessões, ela torna-se sempre senhora da praça e faz como a serpente que puxa com facilidade todo o seu corpo para o sítio onde pode meter a cabeça. Como hei de eu jogá-la fora? Me dirás tu. É preciso, minha Filoteia, que em primeiro momento de cólera que tenhas, concentra-te profundamente as tuas forças, não brusca nem impetuosamente, mas tranquilamente e muito a sério. Porque, como se vê nas audiências de muitos senados e parlamentos, quando os porteiros bradam silêncio, fazem mais barulho do que aqueles que querem fazer calar. Assim, também sucede muitas vezes que, querendo com violência reprimir a nossa cólera, excitamos o nosso coração mais perturbação do que com ela tinha originado, e o coração assim perturbado já não pode dominar-se a si mesmo. Depois deste suave esforço, põe em prática o aviso do Santo Agostinho, já velho, dava um jovem bispo auxiliar. Trata de fazer, dizia ele, o que um homem santo deve fazer. E se te suceder o que o homem de Deus diz no Salmo, o meu olho está turvado de grande cólera, recorre a Deus exclamando, tende misericórdia de mim, Senhor, para que Ele estenda a sua destra e esfrie a tua paixão. Quero eu dizer que é preciso invocar o auxílio de Deus quando nos vemos agitados da ira,
A imitação dos apóstolos atormentados pelo vento e pela tempestade no meio das águas, porque ele ordenará as nossas paixões, que as nossas paixões amainem e reinará grande bonança. Mas sempre te advertirei que essa oração que se faz contra a cólera presente e reinante deve ser feita doce e suavemente, e não com violência. O que hás de observar em todos os remédios que usam contra este mal. Por isso, apenas advirtas ter caído em algum ato de cólera, repara sem demora, com um ato de mansidão com a mesma pessoa com quem te irritaste. Porque assim, como é soberano o remédio contra a mentira, o desdizer dela imediatamente, logo se dá conta de tê-la dita, assim também o bom remédio contra a cólera, repará-la logo a seguir a um ato contrário de mansidão. Porque, como se costuma dizer, as chagas frescas curam-se mais facilmente. Ademais, quando estás sossegada e sem nenhum motivo de ira, trata de fazer grande provisão de doçura e magnanimidade, dizendo todas as tuas palavras e fazendo todas as tuas ações, pequenas e grandes, de maneira mais suave que te seja possível, lembrando-te de que a esposa no Cântico dos Cânticos não tem somente o mel nos lábios e na ponta da língua, mas também debaixo da língua. Isto é, no peito, e não somente tem mel, mas também tem leite, pois que, para com o próximo, é preciso que sejas meiga e suaves, não só em palavras, mas também com todo o peito, isto é, todo o interior da nossa alma. E não se há de ter só a doçura do mel, que é aromático e cheiroso, isto é, a suavidade da conversa educada com os estranhos, mas também a doçura do leite para com os de casa, os vizinhos mais chegados, as coisas que, em sobremaneira, faltam àqueles que na rua parecem anjos e em sua casa são uns demónios.